Então agora nós vamos entrar na seção de funil de vendas, que é a seção onde tem todos os pipelines, ou seja, todos os funis que a gente construiu para fazer a gestão, tanto de venda, de prospecção, de venda, pós-venda, nutrição, acompanhamento, seja o que for. Então a gente consegue, através dessa seção na lateral aqui, que chama funis de venda, a gente conseguir enxergar todos os nossos funis. Que você pode tanto, parando em cima dele aqui, clicando, acessar todos os funis que você tem, ou clicar na setinha aqui e também já acessar todos os seus funis. Tem uma outra opção também dentro das configurações que a gente coloca os pipelines, que são os funis fixados aqui na lateral, que ele já fica aqui, ó, os funis já ficam na barra lateral aqui de fácil acesso. Então eu já deixei o meu funil de vendas, meu funil de rede social, que é onde entra todas as mensagens de redes sociais, avisos que eu deixo todos os meus clientes nesse funil aqui. Então eu quero mandar um aviso, eu vou selecionar todos eles, vou disparar, fazer alguma automação, então já está de forma fácil para eu conseguir interagir com eles. E o de nutrição, que são leads que eu vi que tem um certo potencial, mas que naquele caso, naquele momento, a gente não fechou. Então eu vou trazer para vocês aqui um exemplo do nosso funil de vendas. Tá com filtro aqui com o meu nome, tá? Para eu mostrar para vocês o cardzinho desse lead. Aqui no funil, quando a gente clica no funil de vendas que a gente quer acessar, a gente tem toda a jornada que eu comentei com vocês em forma de Kanban, que é em forma de colunas. Então, aqui, ó, no nosso caso, IA qualificação, a gente tem uma IA que faz a pré-qualificação do lead, então todo mundo que manda a primeira mensagem cai aqui e a IA interage com esse lead. Quando ela entende que esse lead está qualificado, que ela já coletou todos os dados que precisava, ela mesma automaticamente move o lead para qualificação. Então, o meu SDR, o meu pré-vendas, o meu atendente, o meu vendedor, quem tiver ali, quem tiver essa função, vai entrar aqui e já vai dar continuidade para essa pessoa. Claro que a pessoa que está parada aqui em pré-qualificação, na IA, dependendo, se o seu vendedor está com tempo, está tranquilo e vê que uma pessoa já iniciou, eu aconselho já pegar, assumir a conversa e já começar a tentar vender do que ficar esperando a IA fazer toda a pré-qualificação, porque é uma IA, não é um humano. Aqui no nosso caso, eu faço a qualificação, ver se essa pessoa tem fit financeiro, se ela cumpre todos os requisitos do nosso perfil ideal de cliente. Se ela tem, a gente marca uma reunião, eu passo ela para cá, marco uma reunião com ela. Depois da reunião, fez a apresentação, essa pessoa já está com a proposta, a gente move ela aqui para a proposta. Nesse caso, ó, ela não permite eu passar a pessoa para a proposta porque eu travei alguns campos. Então eu deixo alguns campos são extremamente necessários e obrigatórios para ela andar de etapa. Então isso é muito importante. Dentro do nosso mapeamento da jornada comercial, a gente coloca algumas travas que são informações necessárias para a gente ter coletado já daquele lead para ele conseguir estar qualificado para estar naquela etapa. Então, às vezes a gente precisa do faturamento da empresa. Daí o pré-vendedor com preguiça, alguma coisa, passa ele sem esqueceu de perguntar o faturamento. Não, se é um dado necessário e obrigatório, ele não vai conseguir dar sequência naquele lead se ele não preencher aquele dado da forma correta. Nesse caso aqui, eu vou abrir o lead, depois eu vou mostrar para vocês aqui como interagir, o que acontece, como funciona. Eu vou tentar mudar ele aqui, ó, para proposta. Vou tentar salvar, ele vai me indicar, ó, você tem que pelo menos preencher se esse lead já é um cliente ou não. Por que isso? No nosso caso em específico aqui da Growfee, eu vendi um serviço de marketing digital para um cliente e estou negociando um site também, ou negociando uma campanha separada, ou negociando a implementação comercial. Pode ser que eu esteja negociando um outro serviço com ele e é o mesmo lead, é o mesmo cliente. Quando ele já é cliente, ele segue um caminho dentro do meu pipeline, dentro do meu funil. Quando ele não é cliente, ele segue um outro caminho. Então, nesse caso, eu vou colocar não, e para eu conseguir seguir com ele. Aí sim ele aceitou e moveu o lead para a proposta. Note que esse barulhinho aqui que aconteceu, ele já criou uma tarefa para mim, para daqui 3 dias, para eu já fazer um follow-up, lembrar o vendedor de fazer um follow-up. O follow-up 1 já criou aqui de forma automática, é uma das automações que a gente faz aqui para não perder nenhuma oportunidade. É assim que a gente trabalha aqui dentro do funil de vendas, né? Então a gente vai passando o lead de ponto a ponto. Dentro de cada etapa dessa, a gente tem algumas automações que são necessárias e já foram mapeadas baseado na necessidade nossa para a gente implementar, automatizar alguns passos dentro da nossa jornada comercial. Então, nesse caso, cria tarefa automática. No caso da reunião aqui, manda um lembrete do horário da reunião para o cliente no WhatsApp dele, pedindo confirmação. Se ele não confirmou, manda um outro lembrete depois, um outro horário.
Na parte de contrato, ele manda um link. Se ele não é cliente, igual nesse caso aqui, né? Eu vou mandar aqui, ó, contrato. Como eu coloquei que eu não sou um cliente, ele vai pegar, ele vai gerar um link de formulário e daí nesse link de formulário, ele envia para mim pedindo alguns dados. Então, como eu coloquei que eu não sou cliente, ele vai me perguntar CNPJ da empresa, quem que é o representante legal, é um monte de dados seguidos que eu tenho ali para eu poder criar esse contrato para esse cliente. Essas automações ajudam muito no dia a dia. E depois que o cliente preenche esse contrato, todos os dados vêm aqui para os dados da empresa do cliente. Né? Isso é bem legal também. Eu vou mostrar na prática em outra aula como funcionam as automações. E assim sucessivamente. Então chegou o momento que esse cliente assinou o contrato. Se a gente tem uma automação plugada aqui, a gente pode simplesmente a automação mover ele para ganho ou para perdido. Mas nesse caso, como a gente vai fazer manual, a gente vem aqui, ó, e arrasta ele para ganho aqui embaixo, tá vendo? Que aqui tem um botãozinho ganho, perdido ou lixo. Se a gente quer deletar, simplesmente deletar esse lead. Claro que essa questão de deletar, dependendo do nível da pessoa que você for colocar para gerenciar o CRM, a gente bloqueia algumas coisas e deletar lead é uma delas, para essa pessoa não sair deletando o lead e depois falar, ah não, eu fiz tudo certinho. Não, ela não consegue deletar o lead. Se ela não seguir o processo, a gente vai conseguir depois rastrear e ver onde ela errou, porque ela não consegue fazer algumas coisas dentro do CRM. Então, a partir do momento que a gente dá como ganho, maravilha, o lead some daqui e tá tudo certo. Uma coisa legal aqui da visão do pipeline, que eu já estava esquecendo, é quando a gente coloca valor, quanto esse lead aqui vale para a gente. Olha, é uma proposta aqui de 14 mil. Quando ele tem esse valor preenchido, que geralmente a gente trava isso também na parte da proposta, aqui ele já soma todos os leads. Então ele soma aqui, ó. Temos 14 mil em oportunidades paradas aqui. Então, se eu tivesse mais leads, se eu tirar o filtro aqui, vai aparecer os outros leads da empresa. Ele vai me trazer aqui, ó, você tem tantos mil de oportunidade já de proposta gerada para você gerenciar e tentar converter. Então, essa é a visão do funil de venda. E aqui a gente consegue também visualizar ele em forma de lista. Tá vendo aqui, ó? A gente consegue personalizar aqui o que a gente quer colocar aqui de informação para aparecer, mas a gente consegue fazer em forma de lista até para fazer algumas ações em conjunto. Às vezes tem um monte de lead, você quer deletar, você quer mudar de coluna, você quer fazer algumas coisas, você só clica no lead aqui e vai aparecer aqui, ó, adicionar tarefa para todos, alterar etapa, alterar algum campo, às vezes você quer alterar todos, né? O responsável de todos, você seleciona todos, vem aqui alterar campo, reatribuir, que é alterar o responsável, né? Às vezes você tem mais de um usuário aí na sua empresa, então você consegue reatribuir o responsável por aquele lead. Então você tem as duas formas, tanto em Kanban quanto em lista. Você consegue arrastar ele para o lado, para você enxergar ali os funis. Você também consegue aqui embaixo, tem uma barrinha para você navegar da esquerda para a direita. Às vezes a sua empresa tem mais etapas, né? Então vai ficar um funil um pouquinho mais longo com várias etapas. Dependendo da empresa tem menos etapas, então você consegue numa tela só já visualizar tudo que você precisa. Ainda que dentro da seção funil de vendas, quando a gente entra em algum pipeline, em algum funil, a gente tem algumas outras atividades, algumas possibilidades que se repetem em várias outras seções, que são os filtros. Cal, como que eu consigo achar, localizar algum lead que já esteja ganho, já esteja perdido, ou eu quero filtrar todos os leads que não são clientes, eu quero filtrar todos os leads que são do setor imobiliário, eu quero que você, enfim, leads com faturamento XYZ. Se você tem esse campo personalizado dentro do lead, você consegue filtrar ele depois. E onde que é? É aqui nessa barra em cima. Então, igual aqui, está filtrado todos os leads que tem o nome Cal. Então, são todos os meus leads de teste dentro do meu funil. Então, se eu venho aqui e eu quero filtrar também, além do Cal, filtrar só os ativos, filtrar só os que estão na etapa proposta, eu consigo. Se eu quiser leads criados, ó, criados hoje, fechados ontem, eu consigo. Que estão com a tag gerar contrato, que estão com a tag evento, que tem tarefas com vencimento para hoje, valor de venda entre tanto e tanto, que já é cliente, data de reunião. Pô, então, assim, tudo que é campo que a gente tem dentro do contato, da empresa ou dentro do lead, a gente consegue filtrar aqui de forma fácil e rápida para facilitar o nosso gerenciamento, geração de relatório e por aí vai. Aqui também, dentro do filtro, a gente consegue gerenciar as tags. Então, quer adicionar uma tag nova, trocar cor, fazer alguma coisa? Você entra aqui no filtro, vem aqui em gerenciar e aqui você consegue ter acesso a todas as tags e deletar a tag, trocar a cor, ó. Então eu vou trocar aqui, ó, falha de mensagem, eu vou colocar a cor vinho, pronto. Sem confirmação, vou colocar a cor azul. Então a partir de agora as tags já têm cores, você consegue editar, adicionar e proibir que alguns outros usuários criam tags, você faz o gerenciamento por aqui. E aqui, quando a gente para o mouse em cima aqui da quantidade de leads, a gente consegue criar um widget no painel. O que que é isso? Então, aqui eu tô, ó, leads que são classificados, que tem a palavra cal.
Então, se eu quiser criar se essa informação é muito importante para mim e eu quero criar um filtro desse, uma métrica, um indicador lá no painel, eu consigo. Eu venho aqui, ó, criar o widget. Que tipo que eu quero? É um gráfico? É um número específico? É uma lista? Vou colocar um número. Leads call. São leads que tem call no nome. E eu crio. Pronto, a partir de agora, eu tenho aqui, ó, o cardzinho leads call. Eu tenho 3 leads com nome call que somam R$ 23.999 este mês. Então a gente consegue vir adicionando aos poucos aqui também cardzinhos que são interessantes para a nossa tratativa, para a nossa estratégia e indicadores que a gente quer acompanhar. E basicamente isso foi a sessão de funil de vendas e agora a gente vai para a próxima sessão, que é a sessão de leads e de comunicação, como que funciona.